Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje, número 73. Nosso assunto abordado hoje será discutindo o conjunto solução das equações do primeiro grau. Nas últimas aulas a gente já vem trabalhando com equações e todas elas do primeiro grau. E dessa vez a gente vai discutir o conjunto solução. Como assim discutir a solução? Verificar a veracidade, a verdade daquela resposta. É isso que nós vamos fazer. O objetivo proposto para esta aula é determinar a solução de uma equação do primeiro grau com uma incógnita, considerando o conjunto universo indicado. Pô, que palavra grande, vocês vão entender, chega lá. Se entender as aulas anteriores, essa aqui vai ser tranquila, pessoal. Pense e responda. Então, pensa lá e responde. O programa A Escola na TV organiza gincanas semanais entre estudantes. Então, esse programa fica lá organizando gincanas com os estudantes. Em um dos programas foram apresentadas as questões a seguir. Vamos ver. Observe as opções. O tempo máximo para a resposta e a pontuação correspondente a cada acerto e participe da gincana resolvendo as questões em seu caderno. Vamos então. Qual é o número cujo triplo mais 6 dá 21? Consegue fazer de cabeça? Qual que é o número que eu vou triplicá-lo, somo com 6 e o resultado dará 21. Vamos lá? Quadro de opções de resposta. Tempo para a resposta, 30 segundos. Pontuação, 10 pontos. 10 pontos vale. Qual é o número X? Não sei que número é. Essa é a pergunta, a minha incógnita, o número oculto X. Então, quando você não sabe, atribua uma letra a ele. Normalmente se atribui a letra X. Lembra daquela frase? Qual é o X da questão? Aí, ó, por isso que usam muito mais o X. Cujo triplo, então vamos lá. Qual é o número? X. Não sei, é minha incógnita, o número oculto. Triplo, 3 vezes esse número que eu não sei. Se o número fosse 1, 3 vezes 1, 3, triplo de 1. Se o número fosse 5, 3 vezes 5, 15, o triplo de 5. Beleza, pessoal? Então, 3 vezes x, um número que eu não sei. Mais 6 é a nossa pergunta. Qual é o número x cujo triplo 3x mais 6 dá 21? Igual a 21. Montamos a equação. Depois de montada a equação, resolvemos ela. 3x mais 6 igual a 21. Esse 6 que é mais, ele está no primeiro membro, ele passa para o segundo membro. Se ele saiu do primeiro e foi para o segundo membro, vou trocar a operação. Se ele era positivo, passa a ser negativo. Teremos 21 menos 6. 21 menos 6... 15, o 3 que estava multiplicando passará dividindo. 21 menos 6, 15. 3 passa dividindo. 15 dividido por 3, 5. Será que deu certo? Qual é o triplo do número mais 6 que vai dar 21? O triplo de 5, quanto é? 15. 15 mais 6? 21. Fechou, deu certo. Nossa resposta, 5. Tá aí nossa resposta. Então, o quadrinho que tinha como resposta 1, 8, 5, 9, 2, 4, 10, 3. Resposta correta, 5. 2. A metade de um número mais o seu dobro dá 20. Qual é esse número? Quadro de opções de resposta. Será que é 5, 12, 18, 0, 15? Acho que é um 7 que está ali. 26, 26, 24. Então, esse é o nosso quadro de resposta. Qual será que vai ser o número? A metade de um número, vou pegar um número, tirar a metade dele, mais o dobro dele mesmo, e o resultado vai dar 20. Qual será que é? Tempo para a resposta, 1 minuto. Pontuação,
20 pontos. Vamos lá. Situação hipotética aí da gincana. Metade de um número. Não sei que número é. Então, é o número dividido por 2. Sempre que eu divido por 2, eu vou ter a metade. Então, metade de um número que eu não sei, x dividido por 2. Mais o seu dobro. Dobro 2 vezes esse número. X dividido por 2, mais 2x. Vai dar 20. X dividido por 2, que é metade do número, mais 2x, que é o dobro desse número, vai dar 20. Então, igual a 20. Resolvendo ele, então, fazendo aqui o MMC do 2, do 1 e do 1, então, MMC 2. A gente sempre faz isso, conforme as aulas passadas, para eliminarmos esse denominador da fração. Da onde que saiu o x aqui? 2 dividido por 2 dá 1 vezes x, x. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 20, 40. Quando nós fazemos esse processo, eu posso cortar esse denominador 2. Então, eu corto ele, ele sai fora e ficamos só com x mais 4x igual a 20. X mais 4x, 5x. Igual a 20 não, igual a 40. X mais 4x igual a 40. Não 20, falei 20, falei errado, 40. 5x igual a 40. O 5 que está multiplicando passará para o outro lado dividindo. Operação inversa da multiplicação, divisão. 40 dividido por 5, 8. Portanto, a metade de um número mais o seu dobro dá 20. Qual é esse número? Metade de 8, qual que é? 4. Dobro de 8, qual é? 16. 4 mais 16, 20. Resposta correta, 8. Quantos pontos você conseguiu fazer nessa gincana? Então, nós acertamos todas, né? Nós fomos bem aqui. Então, apareceu o pessoal todo de mão dada, o professor e os alunos de mão dada lá, fazendo todo mundo junto. Nessa gincana, tínhamos a pergunta, quadro de opções. Equação, tínhamos a equação, tínhamos um conjunto, que era o conjunto solução, notação e representação de um conjunto. Um conjunto é estabelecido quando agrupamos elementos com as mesmas características. Então, pegamos aqueles elementos que têm mesma características, ou seja, elementos que são semelhantes, e a gente pega e agrupa. Juntamos eles, vamos agrupando, deixando tudo no mesmo grupo. Podemos representar o mesmo conjunto de diferentes modos. Vamos ver aqui, vamos para essas situações. Exemplo, representação do conjunto dos números pares menores que 10. Aqui eu tenho um conjunto, vamos agrupar, vamos colocar todos os números pares menores que 10. Vai ser um conjunto, tá ele aqui, ó, números pares menores que 10, números pares que sejam naturais, inteiros, menores que 10, 0, 2, 4, 6 e 8. Beleza. Diagrama de Venn-Euler. Aqui está o conjunto. Diagrama de Venn, vocês vão trabalhar muito lá no primeiro ano do ensino médio. Trabalha-se bastante o tal do diagrama de Venn. Aqui é só por curiosidade, para saber que ele existe, tá? Vocês não precisam saber que o nome dele é diagrama de Venn. Mas fica aí como algo a mais. Aí podemos colocar o conjunto desta maneira também. Conjunto, quando colocamos todos os seus elementos, eles devem ficar entre chaves. Sempre entre chaves, não é colchete, não é parênteses, sempre entre chaves. Listados os elementos. E a outra maneira da gente descrever um conjunto é essa. P par, no caso, tal que par é par menor que 10. P tal que P é par menor que 10. Essa é uma outra maneira de eu estar descrevendo um conjunto. Nesse caso, o conjunto A. Discutindo o conjunto solução. Qual dos elementos do conjunto A, que eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, podemos colocar no lugar da letra X para tornar verdadeira a igualdade? Bom, nós temos aqui o conjunto. E qual será o valor deste conjunto que eu coloco no lugar do x da incógnita que seja verdadeira esta equação? Qual a equação é? X mais 2 igual a 6. Quanto mais 2 vai dar 6? 4. Então, o correto seria 4. Resolvendo a equação, o 2 que é mais passa para o outro lado menos. 6 menos 2,
4. Portanto, o nosso elemento deste conjunto que dará certo é o 4. 4 é o elemento que satisfaz a equação dada. Então, o conjunto A é o conjunto universo, todos que eu tenho. Quais são todos os valores que foram me dados? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Então, foram dados 6 valores. Mas só um deles é o certo. O número 4 é a solução, ou também chamada de raiz da equação. Então, o resultado de uma equação tem dois nomes: solução ou raiz da equação. Grava lá, anota lá. Resultado de uma equação, solução ou raiz da equação. Vale lembrar, no sexto ano, estudamos o conjunto dos números naturais, lá do sexto. Beleza. E agora, no sétimo, e esse ano, que é o nosso sétimo ano, a gente estuda o conjunto dos números inteiros, que teve todos os números positivos e ainda acrescidos negativos, são os números inteiros positivos e negativos. Conjunto dos números inteiros representado pela letra Z, os naturais representados pela letra N. Estudamos também o conjunto dos números racionais, que eram as frações ou os decimais, né? Os decimais, os números com vírgulas, esses são os racionais. São todos os números naturais, todos os números inteiros e mais as frações com os números com vírgula, que são os decimais. Frações e decimais são os que entram a mais para a gente ter os racionais representados pela letra Q. Então isso vale lembrar, relembrando que a gente já estudou. Determine o conjunto solução de 7x mais 30 igual a 10x. Beleza. Vamos agrupar os termos semelhantes? No primeiro membro eu tenho 7x, no segundo membro eu tenho 10x. Vou trazer este 10x para o primeiro e este 30 aqui, que é o nosso termo independente, eu vou tirar ele do primeiro membro e vou colocar ele lá no segundo membro. Inverte as operações, o 10x que somava passou subtraindo e o 30 que somava passou subtraindo para o outro lado. Trocou-se as operações. 7x menos 10x, 3x. O menos 30 repetir, eu quero saber o 3x e não menos 3x. Multiplico tudo por menos 1, então tenho 3x igual a 30. O 3 que está multiplicando x, passo para o outro lado dividindo. 30 dividido por 3, 10. Então, a resposta 10. Esse aí é o conjunto solução da equação que nos foi dada, sendo o resultado um número natural. Se aqui fosse um número com vírgula, uma fração, um número negativo, não daria certo. Estaria errado aí o nosso cálculo. Então, resposta 10. X igual a 10. Ele é um número natural? Sim, ele é um número natural. Ele é um número positivo e não tem vírgula. Número natural. Então, esse é o nosso resultado. Solução 10. Vamos para o próximo. Encontre o conjunto solução 2x mais 9 igual a 21 negativo, sendo que ele tem que pertencer ao conjunto dos números racionais, que engloba os naturais, os inteiros e ainda as frações e os decimais, que são os números com vírgula. Vamos lá? Resolvendo. Tem a equação 2x mais 9 igual a 21, tiro o 9 do primeiro membro, jogo lá para o segundo membro, ele antes somava, ele vai passar a operação inversa. Qual a operação inversa da adição? Subtração, passou subtraindo. Menos 21 menos 9, menos 30. O 2 que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Menos 30 dividido por 2, menos 15. E aí, sétimo ano? Você que está estudando aí em casa, menos 15 pertence aos racionais? Sim ou não? Pensa aí, será que pertence ou será que não pertence? Menos 15 é um número racional ou não? Sim, é racional, mas não tem vírgula, professor, mas não é fração, professor. Mas eu posso escrever em forma de fração.
Lembre-se, os números racionais são todos os números com vírgula, frações, incluindo os inteiros e os naturais. É um inteiro, inclui um inteiro. Portanto, ele é sim solução, sendo um número racional. Solução menos 15. Próxima. Encontre o conjunto solução de 3y mais 2 igual a menos 7, sendo o conjunto solução um número natural. Então não pode ser negativo, não pode ser com vírgula, não pode ser fração. Tem que ser um número positivo e sem vírgula e sem fração. Vamos lá? Resolvendo ele então. O 2 que é positivo passou para o outro lado negativo. Menos 7 menos 2, menos 9. O 3 que está multiplicando y, passo para o outro lado dividindo, então ele irá dividir o menos 9. Menos 9 dividido por 3, menos com mais, menos 9 dividido por 3, menos 3. E então, menos 3 é um número natural, menos 3 é um número inteiro, ele não é um número natural, não faz parte do conjunto dos números naturais. Portanto, então, não deu certo. Conjunto solução é vazio. Eu não tenho conjunto solução. A resposta menos 3 não satisfez a nossa questão lá, que tinha que ser um número natural. Ele não é um número natural. Ok, pessoal? Conjunto vazio como resposta. Espero que tenham compreendido o conteúdo de hoje. Caso ficou alguma lacuna, alguma dúvida, volta o vídeo e assiste novamente. E sempre reforçando, façam as atividades que através delas vocês conseguem verificar se estão aprendendo ou não, pessoal. Atividades muito importantes para serem feitas. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.